Muitos sabem que bastante trabalho precisa ser feito para ajudar os servos de tempo integral especial que servem em outro país a assistir a um dos congressos internacionais de 2019. É aí que entra o Departamento de Viagens da Sede Mundial. O que é feito pensando na economia? Como as viagens eram programadas no passado? O vídeo a seguir vai contar um pouco sobre a história das viagens que os irmãos faziam antigamente para cumprir suas designações e mostrar todo o trabalho que está sendo feito nos bastidores para a série de congressos internacionais desse ano. Viajar sempre fez parte das atividades espirituais da organização. Jesus disse o que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas até a parte mais distante da terra. Em 1880, o irmão Russell seguiu o exemplo de Jesus e embarcou numa viagem de pregação. Primeiro, o irmão Russell viajou pelo nordeste dos Estados Unidos e depois foi para outros países. Em 1911, ele viajou uns 56 mil quilômetros, visitando vários países, incluindo China, Índia, Japão e Filipinas. Daí, em 1914, mais de 300 irmãos foram enviados para fazer discursos bíblicos nos 4 cantos da terra, como costumavam dizer na época. Tanto o irmão Rutherford como o irmão Knorr viajaram muito para encorajar os que pertenciam à família da fé. Depois, em 1943, começou a Escola de Gileade. Então, todo ano era necessário convidar centenas de alunos, treiná-los e fazer os preparativos para que eles fossem para suas designações como missionários no mundo todo. Um dia me ligaram pedindo para subir no 10º andar para falar com o irmão Knorr. Normalmente a pessoa ficaria meio nervosa com isso, mas eu sabia que não tinha feito nada tão errado assim. Então, quando eu subi, o irmão Knorr me disse: queremos que você venha trabalhar no escritório para tomar conta do setor que cuida do visto que os missionários precisam para entrar nos países que foram designados. As passagens de avião naquela época, nos anos 50, geralmente eram muito caras. Então, a maioria tinha que viajar pelo mar. E não eram navios de luxo, eram navios de carga mesmo. Mas os missionários não se importavam com aquelas viagens lentas de barco até as suas designações. Com o tempo, o preço das passagens aéreas foi baixando e começamos a enviar a maioria dos missionários por avião até suas designações. E conforme o número de filiais foi crescendo, o irmão Knorr percebeu que elas precisavam ser visitadas. Então, o setor que depois se tornou o setor de viagens passou a providenciar os voos. Foi assim que esse trabalho começou e daí para frente só aumentou. Desde 2013, o Departamento de Viagens da Sede Mundial tem feito esse trabalho que vem aumentando muito. Que outras viagens são programadas? As viagens dos servos de tempo integral especial quando mudam de país, viagens para tratamentos médicos, viagens para escolas teocráticas como a de Gileade e muitas outras. Já conseguimos ajudar irmãos de umas 80 filiais no mundo todo. E o que esse departamento faz para economizar os donativos para a obra do reino? Imagine que você está num avião. Você pagou R$500 pela passagem e ficou feliz com esse valor. Conversando com a pessoa ao seu lado, você descobre que a passagem dela custou R$800. Você fica ainda mais feliz. Mas a pessoa do outro lado pagou só R$300. É o que muitas vezes acontece. Por isso, usando um programa de computador, o Departamento de Viagens da Sede Mundial trabalha muito para não pagar os preços mais altos. Nós fazemos uma reserva temporária quando encontramos um bom preço e continuamos procurando uma passagem mais barata.
Às vezes, ficamos semanas olhando na internet para ver se o preço baixou. Eu fiquei meses tentando conseguir passagens mais baratas, até que consegui. Nós também usamos milhas, pontos e vouchers para comprar passagens. Como nós fazemos várias reservas no mundo todo, muitas vezes conseguimos descontos com companhias aéreas e agências de viagem. E com isso nós pagamos tarifas mais baixas, podemos despachar mais bagagem e alterar datas de viagem sem custo. Nós também temos muitos programas que ficam procurando passagens com uma tarifa mais barata. Às vezes a passagem já foi até comprada, mas o programa continua fazendo isso até o dia do voo. Em 2016, nos Estados Unidos, foi criada uma seção no jw.org em que a pessoa pode doar pontos de hotéis, milhas, créditos e cartões de presente. Um programa de doação de pontos nos ajuda a diminuir os gastos com viagens. Um casal que decidiu simplificar a vida doou muitas milhas por meio desse programa. Com essas milhas, que normalmente expiram com o tempo, a gente economizou milhares de dólares. Um casal de Betel decidiu doar as milhas que eles tinham. Eram mais de 200 mil milhas. E com isso, a organização economizou $7.000. Além das milhas de voos, a organização faz bom uso de pontos de hotéis, o que também ajuda a economizar. Quando os irmãos planejam assistir a congressos e assembleias ou visitar Betel, geralmente eles recebem uma lista de hotéis que oferecem descontos negociados por Betel. Assim como passageiros frequentes ganham milhas, a organização ganha pontos de hotéis, e esses pontos são usados para atender às necessidades com viagens do mundo todo. Por mais de 100 anos, nossos congressos têm encorajado, animado e alegrado os servos de Deus. Em 1886, a Sentinela convidou os leitores para uma reunião geral de 3 dias depois da celebração da morte de Cristo. E foi assim que começou nossa bela história de congressos. Em 1922, foi realizado um congresso marcante em Cedar Point, Ohio. Vieram pessoas dos Estados Unidos e da Europa. Em 1950, congressistas de 67 países assistiram aos congressos. E em 1958, vieram irmãos de 123 países. Hoje, uns 60 anos depois, nossos congressos continuam crescendo. Em agosto de 2018, as congregações ficaram sabendo que em 2019 seriam realizados congressos internacionais em 24 lugares. Um número recorde de congressistas convidados está recebendo ajuda para planejar a viagem. Sob a supervisão da Comissão de Ensino, foi criado o site jw2019.org. Os que foram escolhidos como congressistas internacionais podem entrar nesse site para escolher os hotéis e as passagens com descontos. Além de algumas atividades, como passar um dia na pregação e uma noite com os irmãos locais, eles também podem indicar em quais atividades programadas pela filial eles querem participar, como, por exemplo, fazer um tour pela filial ou visitar pontos turísticos da região. Outro site também foi criado para ajudar milhares de missionários e servos do Tempo Integral Especial. Nesse site, eles podem procurar passagens, fazer seu roteiro de viagem e enviar suas escolhas para o Departamento de Viagens da Sede Mundial fazer os preparativos necessários. Assim, esses irmãos animados podem tirar o máximo de proveito do revigoramento espiritual dos congressos junto com suas famílias e amigos. Esse ano de congressos internacionais vai ser muito animador. Ao que tudo indica, a Organização de Jeová vai continuar viajando até a parte mais distante da Terra para cumprir a vontade de Jeová até que chegue o fim.